Na véspera de uma noite de Halloween, o cirurgião argentino Dr. Julio Picon resolveu escrever em suas redes sociais algumas de suas experiências paranormais vividas em hospitais da cidade de Resistência, estado de Chaco, Argentina. A seguir, contarei algumas delas. Sou médico. Trato de racionalizar tudo o que acontece. Porém, evidentemente, existe algo mais, disse o Dr. Julio Picon. Primeira experiência: o paciente fantasma. Por volta das 3 da manhã, um senhor mal vestido chegou na portaria do hospital, tossindo, com febre e dificuldades para respirar. Uma das enfermeiras imediatamente registrou o paciente, fez os primeiros check-ups e o enviou ao consultório do Dr. Julio Picon, que fazia plantão naquela noite. Depois de analisá-lo por alguns minutos, Dr. Julio pediu que fosse realizado um raio-x do paciente para uma melhor avaliação de sua situação. Ao chegar na sala de raio-x, a operadora abriu a porta, permitiu que o paciente entrasse, trancou a porta novamente e, depois de posicioná-lo frente ao aparelho e tirar o raio-x, foi até o pequeno compartimento escuro para revelar a chapa. No pequeno compartimento, enquanto eu trabalhava na revelação, a operadora sentiu uma estranha presença às suas costas, seguida de uma forte respiração bem próxima do seu cangote. Espantada e com medo, pois ninguém além dela devia estar naquele compartimento, a operadora virou para ver quem era. Mas, para sua surpresa e espanto, não viu ninguém. O espanto, no entanto, apenas começava, pois ao retornar à sala onde havia deixado o paciente, ele já não estava. Havia saído. Ou melhor, sumido, apesar da porta estar trancada pelo lado de dentro. Confusa e preocupada, a operadora abriu a porta e saiu correndo rumo à portaria, à procura do paciente. Ninguém o viu ou sabia do seu paradeiro. A polícia foi chamada e, depois de buscarem pelo paciente por todo o hospital, sem encontrá-lo, deram por encerrada a busca e saíram. E a noite passou. Por volta das 7 da manhã, o chefe de segurança chegou e os vídeos daquela noite foram revisados no intuito de saber exatamente o que havia passado com o estranho paciente. Frente ao televisor, tanto o Dr. Julio Picon como as enfermeiras não podiam acreditar no que viam. Primeiro aparece o guarda abrindo a porta, permitindo que alguém entrasse. Segundo, aparece a enfermeira fazendo os primeiros check-ups ao paciente e depois levando-o até o consultório do Dr. Julio Picon. Terceiro, o Dr. Julio Picon abriu a porta do seu consultório, recebeu o paciente e, depois de alguns minutos, o doutor abriu a porta novamente e apontou em direção à sala de raio-x. Quarto, a operadora de raio-x abriu a porta para o paciente, deixando ele entrar, e minutos depois, ela volta a abrir a porta e sai correndo em direção à portaria. Meus amigos, para espanto de todos, com exceção dos movimentos e gesticulações do guarda da porta da entrada, da enfermeira, do Dr. Julio Picon e da operadora de raio-x, nada mais foi gravado. O senhor mal vestido, o estranho paciente, não apareceu em nenhum segundo das gravações. Eu sei que alguém deve estar pensando: e o registro que fez a enfermeira na entrada? Tanto o endereço como o nome do paciente foram confirmados, e que, segundo a pessoa que ali reside, o paciente havia morrido afogado meses antes no Rio Paraná, consequência de um acidente com sua canoa. Segunda experiência: os alfinetes de Pablo. Em qualquer hospital, pacientes são tratados, curados de seus problemas e saem. Outros, infelizmente, não têm a mesma sorte e falecem, o que é consideravelmente normal em qualquer parte do mundo.
Em qualquer hospital, é quase normal quando o paciente terminal melhora de repente por algumas horas e depois falece. Para isso, dão o nome Anunciação da Morte. Em outros casos, a morte é anunciada por uma mosca que de alguma maneira penetra no quarto e pousa no lençol do paciente. Em um dos hospitais em que o Dr. Julio Picon fazia plantão, ou ainda faz, a morte quase sempre era anunciada por um enfermeiro terapeuta chamado Pablo. Quando o paciente estava em estado crítico, Pablo aproximava, sussurrava algo ao seu ouvido e dizia: "Capturei sua alma para o meu santo." E depois colocava um alfinete embaixo do seu travesseiro. Minutos depois, o paciente falecia. Aquele estranho ritual foi incomodando de tal maneira os colegas e, em pouco tempo, Pablo foi investigado, afastado do seu posto e transferido ao departamento de vacinas, onde pareceu adaptar rapidamente. Depois de sua transferência, o número de mortes reduziu sensivelmente. Alguns meses depois, para a surpresa de todos, Pablo cometeu suicídio sem deixar nenhuma explicação ou razão. Uma certa noite, enquanto o Dr. Julio Picon analisava os sinais vitais de um paciente terminal, a porta do quarto foi fechada bruscamente. E pouco depois, o paciente faleceu. Depois do corpo removido e os aparelhos desconectados, uma das enfermeiras encontrou embaixo do travesseiro do defunto um alfinete igual aos usados por Pablo. O espanto foi geral. Quem o colocou, no entanto, nunca foi descoberto. Teria sido Pablo? Jamais saberemos. Segundo o Dr. Julio Picon, os alfinetes voltaram a aparecer em várias outras oportunidades. Terceira experiência. Josefina. Depois de vários fracassos nos exames na mesma universidade em que Dr. Julio Picon estudou, Mário decidiu conversar com o professor Antônio Terrais a respeito. O professor recebeu amavelmente e lhe aconselhou que fosse todas as tardes ao morgue da universidade para estudar diretamente com os cadáveres utilizados para a aprendizagem. Mário aceitou o conselho e todas as tardes ia ao morgue para estudar, até que um certo dia encontrou com uma outra aluna, Josefina, que também estava tendo dificuldades para passar nos exames. "Se você preferir, podemos estudar juntos. Assim, nos ajudamos mutuamente", disse Josefina. Daquele dia em diante, os dois passaram a estudar juntos. Um dia antes da prova, os dois estudaram no apartamento de Mário. E à tarde, encontraram novamente no morgue. "Tenho que passar ou perco a regularidade da matéria", disse Josefina no fim do encontro. No dia da prova, enquanto esperava pelo chamado do secretário, Mário preocupava porque Josefina não aparecia. Sua ausência significaria a perda do teste e da regularidade da matéria. Mário foi chamado, fez o teste e foi aprovado. E antes de deixar a sala, Mário disse ao professor: "Desculpe, senhor, durante todos os dias que estudei no morgue, eu encontrei com uma outra aluna." E antes que ele pudesse acrescentar alguma coisa, o professor respondeu: "Ah, Josefina." Mário alegrou com a resposta do professor, pensando que a ausência da Josefina possuía uma justificativa. "Jovem", continuou o professor, "Josefina era uma aluna desta universidade que 10 anos atrás não foi aprovada no exame final e, por essa razão, decidiu suicidar pulando de uma ponte."
quarta experiência. A louca. Uma certa noite, quando fazia plantão em um hospital da cidade, Dr. Julio Picon foi chamado para atender uma paciente que havia sido levada por familiares. Uma moça que gritava, pulava e tentava morder as enfermeiras que lutavam para controlar sua loucura. Até parece que está endemoniada, diziam. Como médico, o Dr. Julio Picon via a paciente de uma outra perspectiva, uma doente mental. E atendendo suas instruções, as enfermeiras, com muito esforço, conseguiram imobilizar a paciente e aplicar uma forte dose de calmante para apaziguar a situação. Enquanto as enfermeiras aplicavam o calmante, a moça puxou uma delas para perto e murmurou algo bem no seu ouvido. Ao ouvir o que a paciente disse, a enfermeira saiu correndo do quarto, assustada e chorando. Minutos depois, chegou um pastor e junto à paciente foram deixadas a sós. Enquanto a moça gritava, o pastor ordenava que o demônio saísse do seu corpo. E pouco depois, pelo efeito do calmante ou das orações, tudo acalmou. A atenção e preocupação passou a ser com a enfermeira que havia saído correndo e chorando. A enfermeira foi encontrada no banheiro, ainda chorando incontrolavelmente. Ao perguntar o que lhe havia dito a moça, a enfermeira respondeu em prantos que o meu filho do meio agora era secretário dele. Ninguém conseguiu entender nada. Secretário de quem? E qual é o problema? O que significa isso? Perguntaram os colegas. E naquele instante, a pobre enfermeira revelou pela primeira vez, e para espanto geral, que o seu filho do meio havia cometido suicídio 10 anos atrás. Enforcado. Te cuida e muito obrigado.